Meus queridos alunos, estamos aqui para a segunda videoaula de crescimento e desenvolvimento humano. Hoje iremos falar também sobre planejamento de ensino. Atividades recreativas são as melhores oportunidades para que essa criança aprenda mais rapidamente. O planejamento, nós devemos que olhar alguns eixos da educação física, os elementos da cultura do movimento humano, como jogos, ginástica, ritmo e expressividade, cultura corporal e saúde. Quanto ao conteúdo, nós temos que pensar em jogos variados, de linha, de circuito, oposição e pré-desportivos. Nos anos iniciais do ensino fundamental, não trabalhamos esportes e lutas propriamente ditos, somente elementos que configuram essas práticas, jogos pré-desportivos e jogos de oposição. Bem melhor de trabalhar a velocidade e a resistência com corridas pela quadra a fazer um pega-pega temático com animais, por exemplo. O conteúdo de ginástica, nós compreendemos esses 5 elementos. Elementos de locomoção, de percepção, de equilíbrio, capacidade física e elementos ginásticos. O conteúdo, ritmo e expressividade é muito importante, uma vez que a criança, ao brincar, ela está aprendendo. O conteúdo cultural, corporal e de saúde, ela é embasada também em 5 partes: a postura, a vida saudável, o conhecimento do corpo, primeiros socorros, cultura corporal e saúde. E os conteúdos permanentes ficam nas categorias dos movimentos, alongamento e descontrações. A percepção, segundo Galahu, nós devemos aprender através dos sentidos e divide-se em percepção espacial, temporal, direcional, lateralidade e direcionalidade. Prestem bem atenção nesses 4 itens. Segundo esse mesmo autor, nós podemos trabalhar os movimentos fundamentais de equilíbrio com essa lista abaixo, os de locomoção com essas listas abaixo e os movimentos fundamentais de manipulação com esta lista abaixo. A autonomia e a identidade corporal são as habilidades motoras, como já foram ditas na aula 1 e agora há pouco, da locomoção, do equilíbrio e da manipulação. E as capacidades físicas e as capacidades perceptivo-motora. Há uma enormidade de atividades que podem ser trabalhadas dentro desses itens. E é muito importante sabermos que, através dessa autonomia, dessa ampliação do conhecimento e da socialização, que nós vamos estar trabalhando para o movimento dentro da educação física. A formação da educação física, ela está então ligada e repetindo dentro das habilidades e capacidades, habilidades locomotora, equilíbrio e manipulação, e as capacidades físicas e perceptivo-motor. O alongamento e a descontração ela é muito importante, porque reduz tensões e é um fenômeno neuromuscular que recupera-se o esforço físico realizado. Leiam com atenção esse slide. A atitude permanente de cooperação. Nas aulas de educação física, há uma necessidade de promover a aceitação mútua entre os educandos, refletindo e conscientizando para uma comunicação sincera e tomada de decisão justa. A orientação para um bom planejamento vai desde conteúdos e objetivo, devem ser todos trabalhados durante o decorrer do ano letivo, com conteúdos, complexidades ainda crescentes. Faça seu planejamento semanal, aproveite o material e tempo de aula é de 50 minutos. Toda atividade necessita de planejamento, organização. É necessário que, quando se prepara seu plano de aula, que se tenha bem claro qual a consequência dos conteúdos do planejamento e realizações entre eles, qual o conteúdo irá abordar especificamente, qual o objetivo,
a sequência das atividades, qual o espaço e material que irá utilizar e o que se espera com o resultado. Aqui eu trago para vocês um modelinho de aula, né, mostrando um cabeçalho, o conteúdo, o objetivo e os procedimentos metodológicos. A avaliação é muito importante. A educação física é um momento do que o professor observa o conhecimento construído pela assimilação das experiências corporais e pela criação de movimentos. Observar se o aluno, na realização das práticas, respeita o companheiro, como lida com os próprios limites e as dos colegas e como participa dentro do grupo. Avaliar o saber fazer, avaliar se o aluno valoriza e participa das atividades. O registro de classe também é muito importante, porque é um documento do professor que mantenha ele sempre em dia. Não deixe de fazer a chamada. Aproveite sua hora de atividade para realizar os conteúdos trabalhados. Para facilitar o registro dos conteúdos nos livros e otimizar seu tempo, podem ser digitados e colados. Ocorra outra atividade no dia de aula de educação física, colocar uma observação no livro de chamada. Aqui eu trago para vocês um exemplo de registro de livro de frequência, uma data hipotética e o conteúdo que foi trabalhado nos dias. E é muito importante, ao preparar o plano de aula, que eles estejam dentro desses fatores de crescimento e desenvolvimento. Os fatores intrínsecos, extrínsecos. E entre a concepção e o nascimento, a parte nutricionais, mecânica, endócrina, actínicos, infecciosas, imunitárias, anóxias. Por quê? É importante que eles tenham conhecimento do seu corpo e como que acontece cada uma das etapas. A psicomotricidade é um plano de aula interessante para ser trabalhado, pois trabalha todas aquelas funções como lateralidade, coordenação, ritmo, entre outros. Observar o conhecimento sobre os fundamentos teórico e prático da psicomotricidade, promover a análise crítica, compreender a importância da psicomotricidade e identificar os distúrbios psicomotores, como também possuir autonomia para a criação de formas estimuladoras de expressão e realização a partir do corpo. O papel de estímulo do desenvolvimento da criança é muito importante. Eu gostaria que vocês deixassem bem marcados, né, esses estímulos proprioceptivos, esteroceptivos e interoceptivos. São muito importantes e, quando bem trabalhado, estimulam muito a aprendizagem. O papel dos estímulos, então, tende a responder tanto às perturbações interiores quanto às exteriores. Procurem fazer de forma gradual. O papel dos estímulos do desenvolvimento da criança, ela passa por esses 4 aspectos: a formação do eu, o despertar do si próprio, acesso à noção de espaço, acesso à noção de tempo. Dentro ainda deste papel de estímulo, há necessidade de estabelecer as bases da educação psicomotora, que está ligada ao esquema corporal, que considera a primeira forma de linguagem, já que com ela a criança introduz comunicações com o meio e a linguagem da ação. A organização do esquema corporal se dá através da percepção e um equilíbrio postural econômico e lateralidade bem definida. A lateralidade corresponde aos dados neurológicos, mas também influenciados por hábitos sociais. A lateralidade é uma dimensão da atividade motora, então devemos trabalhar com variedades de atividades motoras e perceptivas. A lateralidade ainda há comprovadamente uma tendência de dominação do hemisfério esquerdo do cérebro nas atividades motoras. E aí aparece a coordenação óculo-manual. Tem como finalidade o domínio do campo visual associado à motricidade fina das mãos. A coordenação
dinâmica geral ou global está por parte da constituída de exercício de equilíbrio, que é a base essencial da coordenação da dinâmica geral. A estrutura espaço-temporal, a consciência espacial e a busca de um equilíbrio nesse espaço é fundamental no desenvolvimento. Crianças com dificuldades em sua percepção espacial tendem a tornar dispersa em seu ambiente. Os exercícios de organização e estruturação temporal trabalham com noções importantes para o aprendizado da escrita. Essa estruturação espaço-temporal é uma estruturação que apresenta à criança exercícios de nível de experiência vivida, manipulação de conceitos espaciais importantes para o processo da alfabetização. Enquanto que a motoricidade fina das mãos e dos dedos, os exercícios são muito importantes para a criança, na medida em que educam os gestos requeridos para a escrita, evitando pressão inadequada que tanto prejudicam o quebra-cabeça. Com a estimulação precoce, é possível estar interferindo e estimulando os vários níveis de expressão corporal. Dentro dos primeiros anos de vida, que vai dos 6 aos 12 meses, esse período é marcado pelo movimento global. Os primeiros anos de vida, de 9 a 15 meses, é um período de jogos, de aquisição de posição em pé e da preparação da independência. O desenvolvimento da criança de 2 aos 5 anos, esta é a época marcada pela aprendizagem global e o uso de si mesmo. E os anos pré-escolares, nas séries iniciais, nós devemos ter como base a ênfase nos estímulos que serão dados de equilíbrio, coordenação corporal geral, percepção do corpo e do espaço, coordenação do olho com o pé, do olho com a mão, exercícios de pular e sequenciar, movimentos locomotores diversos, desenvolvimento das habilidades sociais, coordenação motora fina e desenvolvimento das habilidades por meio de jogos simples. A segunda infância, o desenvolvimento infantil a partir dos 5 anos de idade, é de grande importância, pois nessa hora o meio de uma autoconstrução e o ambiente em que está inserido tem grande influência neste processo. A segunda infância, que é dos 4 aos 8 anos de idade, a educação de esquema corporal, consciência do controle do próprio corpo, educação de uma atitude equilibrada e econômica e educação da respiração. Com isso, nós chegamos à segunda infância em condutas que devem ser trabalhadas. As condutas motoras básicas de equilíbrio geral, coordenação dinâmica, coordenação óculo-manual. E as condutas perceptivas motoras, educação da percepção, organização do espaço, organização do tempo. E findando com a educação motora diferenciada, educação da mão e preparação da aprendizagem escolar. Para isso, eu coloco aqui os 3 domínios de comportamento humano novamente. O domínio cognitivo, que são as atividades intelectuais, o domínio afetivo, que é a parte que se refere aos sentimentos, e o domínio motor, que é a parte psicomotora dos movimentos físicos. Lebouche diz o seguinte: o objetivo da educação pelo movimento é contribuir ao desenvolvimento psicomotor da criança, de quem depende, e ao mesmo tempo a evolução de sua personalidade e o sucesso escolar. Finalizando, o que é necessário para que adequemos o trabalho pedagógico com a psicomotricidade escolar? Um bom planejamento. Para quem, o que, para quê, como, quando e com qual material. Aí está a referência bibliográfica, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos slides teremos o gabarito da aula 1. Muito obrigado, até a próxima videoaula.